Olá, o Saber Direito Debate está começando e hoje a gente conversa com o advogado e professor de Direito Imobiliário e mestre em Políticas Sociais, Júlio César Sanches. E nós vamos falar sobre um tema bem atual e interessante, o direito imobiliário. O professor vai falar também sobre a atuação e a carreira dele. Bom, professor, muito obrigado pela presença aqui no Saber Direito Debate. Esse tema, como eu disse agora, ele é muito interessante e ele está diretamente ligado à vida das pessoas, né? Porque ou você é locador ou é locatário, né? Uma coisa ou outra. Ainda que não seja nenhum nem outro, pode ser que você tenha ali um imóvel cedido, né? Está morando na casa da sogra, por exemplo, mas mesmo assim tem direitos e deveres, não é? É verdade, não tem como escapar. Eu costumo dizer que alimentação e moradia é o básico para qualquer ser humano. E a locação é isso, né? Na verdade, eu até expliquei em aula. Nós temos duas formas de adquirir propriedade. A primeira é através da forma originária, que é o uso capião. Mas nem todo mundo tem coragem ou consegue achar um imóvel para fazer uso capião. A segunda possibilidade que nós temos é os contratos derivados, que nada mais é que o contrato de direito imobiliário, compra e venda, promessa, compromisso. Também nem todo mundo tem condições de comprar, ou mesmo não quer comprar por algum motivo. Então, nos resta, quando a gente não tem condições, ou mesmo não temos a ideia de fazer a compra e venda, nos resta a locação. E o contrato de locação, com certeza, se não tivesse essa lei protetiva, que é a Lei 8.245, ia ser um grande abuso. Nós teríamos como exemplo aí, acho que 3 garantias no contrato de locação. Tem um exemplo, uma cliente no estado de São Paulo, onde essa cliente, ela perguntou, professor Júlio, eu não posso colocar 3 garantias no contrato de locação, porque aí ficaria bem garantidinho o meu contrato, né? Não teria problema, né? Então, infelizmente, o locador iria agir com muito abuso de poder se não tivesse a lei protetiva. A lei hoje, tanto para o locatário quanto para o locador, ela é bem equilibrada ou ela tende ainda para, digamos, para o locatário? A lei 8.245, ela é bem protetiva ao inquilino. Esse contrato jamais pode ser omisso. Quando ele é omisso, ele tende a puxar realmente sempre para o lado do inquilino, do locatário. Um exemplo disso é a sublocação. A sublocação, se ela for mencionada no contrato que não pode fazer, não pode. Agora, se o contrato de locação não falar nada sobre a sublocação, é sinal que pode. Então, sempre quem vai levar vantagem numa omissão no contrato de locação, sempre é o inquilino. É porque a gente vê muitas pessoas reclamam, o inquilino foi embora, quebrou o negócio aqui, largou e tal. Tem sempre alguém, o proprietário do imóvel, reclamando que a lei não garantiu o direito. Isso seria o quê? Não é a lei que não garante, ou a lei que protege mais aquela pessoa que alugou o imóvel? Como é que fica? Essa questão da responsabilidade... O contrato é que foi mal feito mesmo. É verdade. O contrato de locação, a verdade é uma só. Existem vários contratos de locações mal feitos. Muita gente acha que é fácil. Vou lá no Google e consigo adquirir um contrato, copia e cola. E esse é um grande erro. Por quê? A locação é complexa. Você vê, nós temos o Estatuto da Terra que fala das locações de imóveis rurais e rústicos. Depois tem o Código Civil para tratar de locações de imóveis, de bens móveis, também vaga de garagem autônoma, entre outros serviços, obras, também espaço publicitário. Depois ainda tem a Lei 8.245, que vai tratar de 3 possibilidades de locações. Locação residencial, não residencial e por temporada. Então, olha como a legislação é complexa. Como que eu vou correr o risco de pegar um copia e cola na internet e apresentar isso ao meu cliente ou para mim mesmo? Né? Eu que sou locador, vou fazer um contrato sozinho, não vou ter custo. Isso é muito comum, inclusive. É muito comum. E o risco é muito grande. Eu gosto de trazer como exemplo a questão da responsabilidade do fiador. Para começar, fiador e calção é uma grande confusão. Muita gente coloca no contrato de locação o fiador, dá garantia, fiador, porém menciona o imóvel. Na verdade, isso é calção. Quando eu dou um imóvel em garantia, bem imóvel, isso é calção. Ou em dinheiro, né, pecúnia, os 3 meses de depósito. Então, um grande exemplo que nós temos em questão fiador e a calção, é essa grande confusão. Muita gente faz um contrato de locação onde menciona que é fiador, que é uma responsabilidade pessoal. Fiador é aquele sujeito que levanta a mão e fala, se o inquilino não pagar, eu pago, com bens, com dinheiro, com bem imóvel. E a calção não, a garantia é vinculada àquele bem. E tem tanto contrato de locação mal feito, que um exemplo que é interessante a gente trazer para o nosso programa, é a questão do locador. Ele consegue complicar a situação dele. Ele assina um contrato de locação onde tem uma cláusula que ele abre mão da responsabilidade solidária, subsidiária, e assume a responsabilidade solidária. Ou seja, o fiador já é tudo contra o fiador, e ainda consegue piorar a situação.
Então, o risco do copia e cola é muito grande no contrato de locação, né? Uhum. Como eu disse, muita gente acaba pegando, fazendo esse contrato ali em casa mesmo, vai na papelaria, compra lá já um modelo e só preenche. Às vezes esse modelo já está ultrapassado, não? Verdade. O copia e cola do Google é um risco muito grande. Papelaria também, imagino que também deve estar muito ultrapassado. Mas, infelizmente, muita gente faz isso. E depois vai ter problema onde? Numa ação de despejo, que não tem um fundamento, não tem um contrato mal, ou tem um contrato mal feito, ou até na nulidade do contrato. Professor, o que é o purgar a mora? Interessante. Purgar a mora é um direito do locatário. Muitos locatários desconhecem esse direito. O que ocorre? O locatário, quando deixa de pagar o aluguel, cabe ao locador a ação de despejo por falta de pagamento. Nesse momento, ele tem que ter essa opção, deve ser dada a ele essa opção, ao locatário, o direito de se defender através de uma defesa, uma contestação, ou purgar a mora, que é quitar os débitos dos aluguéis em atraso, mais multa, juros, honorário de locatício, todas as despesas que foram geradas ao locador. Então, é um direito que muita gente desconhece, muitos locatários desconhecem, é um direito que tem e o contrato continua em vigência. Uhum. A quebra do contrato, tem um prazo razoável para que você ingresse na justiça, tanto para o locatário, até mesmo para o próprio fiador ou para o locador? Nós temos as chamadas ações locatícias, né? Essas ações locatícias, a principal é a ação de despejo. Na falta de pagamento, que é uma lenda, né? A ação de despejo é só por falta de pagamento. Não, na verdade, a ação de despejo ela serve pela falta de pagamento e outros motivos também, como descumprimento contratual, entre outros. Nós temos a ação revisional, que tanto o locador pode utilizar como o locatário, para aumentar ou diminuir o valor do aluguel. Quando o locador acha que o valor está muito baixo, abaixo do mercado, ou o locatário acha que está acima do mercado. E temos ainda a consignação de pagamento de aluguel, quando o locador some. Então, quando eu não acho esse locador, ou quem faz a administração desses bens, a imobiliária, o corretor, o advogado, eu deposito esse juízo para não correr o risco de ter uma ação de despejo e também para não correr o risco de ter que pagar multa, juros, do aluguel em atraso. Nesse caso se enquadra também a seguinte situação, digamos que o imóvel esteja sendo usado não para aquela finalidade ao qual foi alugado. Sim, isso é importante falar que é objeto até de rescisão de contrato, no caso da ação de despejo. Porque um exemplo disso, o imóvel foi locado para uma moradia residencial. Se tem uma cláusula que não permite um comércio, não, um imóvel não comercial, ou seja, comercial, cabe a ação de despejo e consegue rescindir esse contrato. Ou até mesmo a locação para um terceiro. Para um terceiro também. Uma relocação. Uma relocação. E acontece muito, né? Muitas vezes o locador faz a locação para o Pedro e depois descobre que o Pedro nunca morou lá. Também é objeto de ação de despejo. É, verdade. Bom, nós estamos aqui conversando hoje sobre direito imobiliário. Nós vamos a um rápido intervalo já. Estamos de volta no Saber Direito Debate. Até já. Os dados relacionados ao consumo de medicamentos controlados no Brasil revelam uma situação alarmante. O brasileiro gasta mais de 1 bilhão por ano com ansiolíticos e antidepressivos. Qual profissional da área de saúde pode receitar remédios além do médico? A quem cabe a fiscalização? O que diz a legislação? A resposta a estas e outras perguntas no fórum. Não perca! Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Estamos de volta com o Saber Direito Debate e hoje a gente conversa com o professor de Direito Imobiliário Júlio César Sanches. Ele é professor e ministrou aulas aqui no Saber Direito sobre direito imobiliário. Professor, me conta uma coisa, vamos falar um pouquinho do uso capião, e aí nós temos duas modalidades, ou até mais, uma rural e a outra a chamada urbana. Isso, o uso capião é muito interessante falar de uso capião, porque é um instituto antigo. Ele vem lá no direito romano e pouco utilizado ainda. Muita gente conhece, eu sei o que é o uso capião, tem noção do que é, mas na verdade ele é pouco utilizado na prática. O uso capião, nós temos diversas modalidades. Nós temos a modalidade do uso capião extraordinário, temos também o ordinário, temos o uso capião agora interessante, que é o uso capião de abandono de lar,
Então o sujeito chega na esposa e fala assim, preciso de 3 anos para pensar. Vai na padaria comprar um maço de cigarro e nunca mais volta. Volta depois de 3 anos. Cabe a ela ingressar com uma ação de uso capião de abandono de lar pela parte dele, né? Porque ela tem que ser meia, essa é a regra do jogo. O uso capião nós temos diversos. Tem o uso capião ainda coletivo, que é com base no Estatuto da Cidade. Nós temos o uso capião constitucional, pro labore, que aí vai ter uma subdivisão do constitucional, urbano e constitucional rural. Então, temos diversos. Os mais utilizados são esses, né? Entre outros aí. Eu digo apenas, quando eu cito duas, são as duas principais, mas que dividem apenas as questões de regiões. Porque no meio rural tem um prazo. Na cidade é o outro, ou já unificou, agora é o mesmo. Ou há pelo menos a intenção de unificar. Na verdade eu brinco muito, eu dou curso de uso capião de prática, e eu brinco muito com essa situação do uso capião. Tem o uso capião que é o principal, que é o extraordinário, que eu costumo dizer que é o uso capião do Timai, porque vale tudo. Eu consigo aproveitar até a posse de terceiro. O sujeito ele consegue morar naquele imóvel, depois ele faz a locação para alguém, depois ele volta a morar naquele imóvel, depois ele empresta para alguém morar, e ele consegue aproveitar todas essas posses de terceiro e dá o lapso temporal de 15 anos. E tem uma questão importante também. O uso capião, quando eu tenho um documento, um instrumento público ou particular, que é chamado de título de boa-fé, de 15 cai para 10 anos. E de 10 no ordinário cai para 5. Então nós conseguimos reduzir esse uso capião se eu tenho o título de boa-fé. É bem interessante essa questão. Né? Verdade. O que o senhor recomenda, então, ao proprietário? Aí, em especial, por exemplo, uma fazenda, alguém vai lá na beira da estrada, constrói ali um barzinho, uma vendinha, e por ali vai ficando, o proprietário às vezes não se incomoda, porque está vendendo ali alguma coisinha, ganhando o dinheirinho dele da família, mas ele corre o risco de perder essa terra, não perde? Não corre? Hoje nós temos o principal princípio do direito imobiliário é o princípio da função social da propriedade. Então a propriedade está aí para ser utilizada, seja para um comércio ou também para a moradia. Você deixar a sua propriedade vazia, hoje, atualmente, é um grande risco. Então o melhor é sempre manter esse imóvel locado ou um comodato, faz um empréstimo gratuito. Mas a propriedade vazia, você corre o risco hoje de perder essa propriedade. Uhum. Muita gente fala dessa questão, olha, você tem que cobrar alguma coisa, nem que seja R$1, mas aí configura que você alugou para aquela pessoa, um preço simples, mas pelo menos. Ou não há essa necessidade, basta fazer um documento que está cedendo ali por um determinado período. Eu entendo que não há essa necessidade, você pode fazer a locação ou comodato, um empréstimo gratuito. Entendo sim que deve ser feito sempre por escrito, para você se proteger. No comodato vai mudar até a ação. Quando você pede o imóvel de volta, aquele imóvel que você fez o comodato, é a ação de reintegração de posse. Uhum. Na alocação, sempre ação de despejo. E aí você fazendo ou comodato ou alocação, você está cumprindo a função social da propriedade e você não corre o risco de perder esse imóvel através de uma ação de uso capião. E o princípio é tão atual, tão importante atualmente, que hoje ele é fundamento para o aumento do IPTU progressivo. Nós temos o exemplo em vários estados brasileiros, alguns municípios, onde o fundamento da prefeitura para aumentar o IPTU daquele imóvel vazio é justamente esse, a função social da propriedade. Por quê? Porque a propriedade está vazia e vai pagar o tributo mais caro. E oferece o risco do proprietário perder também. E perder a posse do imóvel. Já que não está sendo utilizado com a finalidade ao qual deveria. Verdade. Né? Ou seja, a função social, da propriedade. Me diga uma coisa, qual o conselho que você daria, então, para essa situação, inclusive, que eu coloquei, o cidadão chega lá, monta uma vendinha na beira da estrada, mas está dentro de uma área de propriedade particular. O que esse dono deve fazer de inicial? Claro, ele vai lá conversar para ver se a pessoa saia dali. Acho que os cuidados mais importantes que a gente tem que mencionar é realmente inibir o ônibus da posse, que é um requisito. Quando eu falo de uso capião, nós temos 3 requisitos para qualquer uso capião. Ônibus da posse, que é a vontade de ser dono do sujeito, que é o autor da ação. Como que eu vou inibir isso? Através de um contrato de locação ou de um comodato. A posse tem que ser mansa e pacífica e tem que ter o lapso temporal. Eu inibindo esses 3 requisitos, eu não deixo o outro ter o direito de ingressar com a ação do uso capião. Então a melhor forma é um contrato de locação ou um comodato por escrito, porque a posse não vai estar vazia e eu consigo quebrar esse requisito importante, que é a função social da propriedade e o ônibus da posse. Porque quando eu digo, primeiro conversar, lógico, acho que todo mundo está né? Vamos lá, conversar, aquele cidadão. Ele resolve então não sair. E aí? Ir a uma delegacia, fazer uma ocorrência, já ir procurar mesmo um advogado para tentar resolver a situação? Eu acho que se for locação, realmente o correto é mandar uma notificação antes, pedindo a devolução do imóvel, né, e não feito isso, ingressa com o despejo.
aí seja por falta de pagamento ou outros motivos, outras teses a serem utilizadas. Agora, se for empréstimo gratuito, reintegração de posse. E se for evasão, também reintegração de posse, porque aí entra naquela questão das ações possessórias, de esbulho, turbação, então aí caberia, se for total, a ação de reintegração de posse. Professor Júlio, São Paulo tem muito essa característica, né? Muitos imóveis abandonados. Primeiro, você inclusive mora em São Paulo, né? Atua em São Paulo. Você pode aqui nos dizer quais são os principais motivos que levam tanta gente a abandonar esses imóveis em São Paulo? É engraçado, né? O imóvel realmente é muito difícil conquistar, adquirir. Mas em São Paulo existem muitos imóveis abandonados. E aí, hoje em São Paulo, uma grande metrópole, realmente pouco tempo fica vazio. Sempre vai ter alguém que vai invadir e vai tentar algum uso capião. Então, nós temos os problemas que acho que está aparecendo muito na televisão, dos condomínios, que são invadidos, né? E aí também dificulta. O grande risco é o quê? O lapso temporal. Se não tem lapso temporal, dá para resolver, se o proprietário acordar. Agora, se ultrapassar o lapso temporal, vai caracterizar o lapso temporal do uso capião e aí pode ter esse problema de perder a posse do imóvel mesmo. E o que faz com que aconteça esses problemas, em especial em São Paulo? Eu digo isso porque você, com certeza, pega causas, sabe de vários casos, e aí só para trazer, para ilustrar aqui o que leva um cidadão a conseguir um bem tão caro, difícil de ter, claro, para uns não, né? Mas, de repente, abandona. Nós temos aí vários casos em São Paulo. Estamos citando aqui São Paulo, mas é claro que isso acontece em outros lugares, em outras regiões do país. Claro que São Paulo parece que é um pouco mais. Seria o que? A idade do imóvel, o custo? Eu acho que o imóvel, no geral, no Brasil, está muito caro. E hoje a população ela quer se concentrar perto de grandes metrópoles. Como São Paulo é a capital, que corre muito dinheiro, onde existe aquela ilusão de muito emprego, então todo mundo quer estar próximo de São Paulo. Como não tem condições de pagar uma locação, um aluguel, ou tem condições de adquirir esse bem, vai partir para outra forma originária de aquisição de posse, né? Agora, o que eu gostaria de deixar claro em relação ao uso capião, ele é interessante não só apenas para essa questão da função social, mas para regularizar. Ele é um verdadeiro instrumento para regularizar o imóvel. Então, aquela pessoa que compra um imóvel, mas esse imóvel está totalmente enrolado, documentação enrolada, aquele inventário sem fim, a única saída que tem é realmente a ação de uso capião, para regularizar. E como ele é originário, a matrícula vai sair no nome daquele sujeito, né? Se for casado, marido e mulher, vai sair uma matrícula originária. Então, aquela matrícula vai começar a história do casal, do autor da ação do uso capião. Então, ele é um objeto também importante para regularizar imóveis. Construtoras no nosso país utilizam muito o uso capião para conseguir solucionar essa questão e resolver a matrícula, depois conseguir desmembrar a matrícula, fazer o desdobro. Então, ele é uma ferramenta muito importante para regularizar a propriedade. Tá aí, então. Bom, nós vamos aqui a mais um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta no Saber Direito Debate, hoje conversando sobre direito imobiliário com o professor Júlio César Sanches. Até já. Olá, no programa Academia desta semana vamos falar sobre o consentimento no homicídio. A pesquisa do mestre em Direito Enéas Xavier foi a fundo sobre o aspecto criminal do tema. O consentimento pode ser eficaz no delito de homicídio? Para participar aqui do debate, convidamos o especialista em Direito Criminal, Amaury Andrade, e o especialista em Direito Público, Jair Lopes de Oliveira. Eu espero você, é no Academia. O que é a biometria? Biometria é um método de reconhecimento individual baseado em medidas biológicas, como, por exemplo, as impressões digitais. A tecnologia proporciona segurança e confiabilidade. Por isso, foi adotada pela Justiça Eleitoral para identificar os eleitores no dia da eleição. Estamos de volta com o Saber Direito Debate e agora nós vamos acompanhar aqui as dicas do professor Júlio César Sanches, as dicas de leitura e também de autores. Essa área tem muitos trabalhos, essa área do direito imobiliário? Tem várias obras, mas eu costumo dizer que, infelizmente, nós não temos obras adequadas, com muita teoria, com prática. Na verdade, são obras que têm copia e cola, de peças processuais. Então, percebo uma dificuldade em encontrar boas obras. Se a gente for trabalhar com o direito imobiliário, não é a intenção do autor, mas acho interessante, o pouco que fala dentro da área, fala bem, é o professor Silvio Venosa. Temos o Orlando Gomes também, que fala bem dos aspectos do direito imobiliário.
Porque, infelizmente, nós temos essa dificuldade. Você acha muitos livros, porém, tudo copia e cola de peças, não é prático, né? Não traz informações práticas do cotidiano que um advogado, um operador jurídico necessita. Uhum. Ainda nesse aspecto, a própria legislação também, como muda muito, temos poucos trabalhos, aí já vira um meio de campo complicado para aquele que quer pesquisar. O autor vai ter dificuldade de se atualizar sempre a sua obra, né? Ele vai ter que atualizar sempre, porque muda muito. Você vê a locação. Tivemos uma recente alteração da Lei 12.112 de 2009. Alterou, assim, não foi tanta coisa, mas alterou questões importantes da locação. O próprio Superior Tribunal de Justiça também, várias, né, decisões que envolvem aí a questão imobiliária e algumas, inclusive, súmulas. Verdade. E aí, para surgir isso num trabalho, fica difícil de atualizar. Por isso, eu percebo que muitos autores aí fazem o copia e cola de peças, né? E não é o que vai ajudar o advogado, porque peça você acha com facilidade, né? Mas o problema é a tese processual, é a prática, os atos iniciais. Eu oriento muito a fazer os atos iniciais. Eu vou lançar uma obra agora, em novembro, Manual de Prática de Direito Imobiliário. Esse livro, ele é bem interessante nesse sentido. Vai falar da teoria, mas traz muitas informações práticas. Uma coisa que a gente não vê com facilidade nas obras é a importância dos atos iniciais, nas transações imobiliárias. Porque quando você vai adquirir um imóvel, seja uma locação ou uma compra e venda, você tem que, no mínimo, fazer esses atos iniciais, que é tirar certidões, certidão de distribuição civil, criminal, certidão negativa da prefeitura, se for urbano, através de IPTU, se for rural, certidão junto à União, para você verificar que não tem imposto atrasado, tributos atrasados. Então, falta esses quesitos, né, para ajudar realmente o leitor numa obra prática. Então, agora, é uma área boa para atuar? É uma área muito boa. É uma área que faltam profissionais. Infelizmente, é uma área que você precisa conhecer muito. E hoje, o profissional do direito, são poucos que querem se atualizar constantemente, então faltam profissionais. É uma área que quem quer agarrar uma área nova, uma área de grandes possibilidades financeiras, inclusive, é uma área do momento. Acho que o direito imobiliário hoje é o direito do momento, é o ramo do momento. Hoje é muita construção, as construtoras precisam de advogados que entendam o direito imobiliário para regularizar esses imóveis, matrícula, transcrição, área maior, desdobro, e faltam pessoas. E o direito imobiliário está ligado a outros ramos do direito, né, como direito de família, divórcio, separação, sucessões, inventários, porque tudo isso leva à regularização do imóvel. É verdade. E como é que foi que você optou? Por que foi que optou para atuar justamente nessa área? O interessante é que no começo de carreira, acho que como a maioria dos advogados, a gente atua em todas as áreas, né? Só que a gente vai perceber algumas áreas que te traz uma rentabilidade melhor e também uma qualidade de vida. E o direito imobiliário, ele proporciona isso, uma qualidade de vida e uma remuneração melhor. Porque você não precisa de várias ações. Poucas ações, mas ações que compensam. Então você consegue sobreviver bem e atingir a qualidade de vida, né? Tão sonhado. E aí essas foram as duas principais opções? Foram as principais opções. Hoje eu oriento, aquele advogado que não sabe o ramo que vai atuar, escolha pelo direito imobiliário, porque é um ramo apaixonante e é um ramo que não vai faltar serviço. Alguém tem que morar em algum lugar, né? Como eu disse, então, mesmo que seja cedido pela sogra, tem direitos e deveres, né? Me diga uma coisa, onde as pessoas, por exemplo, podem necessariamente atuar? Quando fala em direito imobiliário, claro, a pessoa vai ter o escritório ali, algum cidadão com um problema, seja locador ou locatário, vai lá procurar. Ou também, advogado de uma imobiliária, algo nesse sentido. Onde mais? O direito imobiliário, ele possui vários segmentos diferentes. Você pode trabalhar até para uma construtora, com regularização de imóveis, você pode trabalhar no mercado das locações, administração de bens, você pode trabalhar para imobiliárias também, como também você pode trabalhar no direito de família. O direito de família também é vinculado ao direito imobiliário, onde você faz aí regularização de imóveis através do divórcio, partilha de bens, uso capião. Então, o direito imobiliário também, nós temos como exemplo aí o advogado condominial, de condomínios. Quantos condomínios nós não temos no Brasil hoje? Né? Verdade. E faltam advogados que atuam nessa área, que tenham conhecimento e queiram se qualificar. E quando foi que você começou a estudar direito? Tinha uma outra opção ou o direito já vinha mesmo definido? Na verdade, eu lecionava direito do trabalho. Eu já fiz essa pergunta aqui para alguns professores, o cidadão falou, não, eu queria ser jogador de futebol, piloto de avião, mas viria advogado. O interessante... Foi seu caso, não? Na verdade, sempre existe uma paixão por advogar. Tanto é que muita gente fala, professor, você não quer ser juiz, né? Você não quer prestar concurso público. Isso, é verdade. Acho linda a profissão de um magistrado, acho linda a profissão de um desembargador, de um juiz, mas advogar eu acho que é apaixonante. Todo dia é um caso diferente, é um caso novo.
Então, existe um aprendizado dia a dia. Não é sempre a mesma coisa. Todo dia é uma coisa diferente. Então, realmente é apaixonante. No começo, pensei em ser jornalista. Mas aí a vida levou para o direito e comecei a lecionar, dar aula. E aí, realmente, descobri que estava no caminho certo. Professor Júlio César Sanches, muito obrigado pelos esclarecimentos. O professor Júlio César, que ao longo da semana ministrou o curso sobre Direito Imobiliário aqui na TV Justiça. E obrigado também a você que nos acompanhou no Saber Direito Debate. Pode mandar aí a sua dúvida, a sua sugestão para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. E você também pode acompanhar a programação pelo site tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.